Mateus 21, versículo de número 12, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite, baseado no texto que a gente leu aqui, falar um pouquinho subordinado ao tema coisas inerentes ao templo, né? Coisas inerentes ao templo. Jesus, ele esteve no templo por 2 vezes. Quando falo o templo de Jerusalém. A primeira vez que Jesus esteve no templo está registrado lá no Evangelho de João, quando Jesus, já naquela ocasião, ele encontrou novamente, ou seja, pela primeira vez quando esteve no templo, nessa ocasião de João, já também ele efetuando essa purificação, ele já se indignando, né? Indignando pelo que estavam fazendo da casa de Deus, do templo de Deus. Passa agora aproximadamente 3 anos, Senhor Jesus agora, já no final do seu ministério, novamente ele entra no templo, é a segunda vez, e tudo volta como era antes. Tudo ele encontra do jeito que estava lá no começo novamente. Ele encontra os cambistas, ele encontra agora aquelas pessoas que eram responsáveis por manter a pureza, por manter a cultura do templo, a santidade do templo, totalmente agora conturbado o momento do templo. Quando era para ter somente um sumo sacerdote, tinha 2. Sogro e genro, ganhando. Isso Jesus foi de encontro, né? Quando o sacrifício tinha que ser perfeito, já não era mais observada a perfeição do holocausto, do jeito que chegava, ia o sacrifício. E esse momento aqui que Jesus, ele vai entrar agora, ele vai observar esse momento que está acontecendo no templo novamente, e ele tem atitudes, e essas atitudes, esse momento aqui, nos trazem lições espirituais importantes para o nosso dia, para o nosso tempo. Quando nós olhamos para o templo, a casa, né? Ainda hoje eu vi essas mensagens de Facebook, né? Frases prontas assim, e uma que eu costumo, às vezes estou vendo por aí, que diz assim: igreja não é templo, é gente. Eu não concordo completamente com isso. Igreja é gente e templo. Igreja é gente e templo. Igreja precisa ser gente e templo. Eu em casa sem templo, fica meio desconexo pela revelação bíblica. Esse templo aqui, essa casa aqui sem gente, é só uma casa. Mas quando essa casa, esse templo, entra gente aqui, gente salva, gente convertida, gente que já se rendeu aos pés de Cristo, gente que já sente o amor de Deus na sua vida, aleluia, gente que abandonou a vida de pecado, a vida de miséria, vive uma nova vida em Cristo, e entra nesse templo, nesse edifício, para adorar a Deus. Isso tudo é igreja, isso tudo é igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O salmista Davi, no Salmo 27, verso 4 e 5, ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não só pedia, mas buscava, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Davi entendia, compreendia e sabia de experiência própria como é importante a casa de Deus, o templo. O templo. Quando nós olhamos para o Salmo 84, o salmista, ele vai falar também da alegria, do prazer de estar no templo. O Salmo 84 é um salmo muito maravilhoso, muito lindo, que fala sobre essa questão de estar no templo, quando o salmista, ele vai discorrer sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E ele vai dizer que estar na casa do Senhor é um lugar desejável. Verso 1 e 2. Nós estamos vivendo esse tempo aí de restrição, né, de pandemia, de isolamento, e muitos estão naquela ansiedade, naquele desejo de estar na casa do Senhor e não podem, mas sem o desejo. E o salmista vai dizer, como é amável estar no teu tabernáculo, aleluia, como é amável estar na tua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, aleluia. Não é somente uma vida de judeu, uma vida de hebreu, uma vida de levita, de sacerdote, é uma vida que ama a casa do Senhor, entende a importância da casa do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e por isso quer estar na casa do Senhor. Ele vai usar dois exemplos aqui, né? Ele vai falar do pardal e da andorinha, que encontraram casa, lugar para a família, aleluia. Uma família feliz no século 21 é uma família que frequenta igreja. Uma família que frequenta igreja. Essa será a família bem-aventurada nesse salmo aqui. Essa será uma família feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, quando era pequeno, menino, eu e meu irmão, não vou deixar ele fora também dessa. Eu digo que já nasci com lenço na mão, né? Eu nasci com lenço na mão, né? Por dois motivos. Um, porque já nasci meio complicado com sinusite, né? Sofri muito quando era pequeno. Muito com sinusite. E outro, porque eu sou pentecostal, né? Aleluia. Pentecostal de verdade tem lenço todo dia na vida dele, né? Aleluia. Nem vou perguntar quem vem de lenço aí, né? Aleluia. Porque aqui a gente chora, né? A gente derrama lágrima, a gente se alegra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Às vezes chora pelo peso da cruz e vem aqui para pedir para o Senhor dar uma aliviada para a gente, aleluia. E quando a cruz não está pesada, a coisa está boa, a gente chora de contentamento. Então o crente está chorando, está contristado na presença do Senhor. E isso é bom porque Isaías diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele está do lado do contrito de coração, aleluia. E por conta da sinusite, tinha ocasião que eu dizia para a mãe assim, mãe, deixa eu ficar em casa hoje, eu não quero ir no culto, eu estou com uma dor de cabeça. Mas mãe assembleana, pentecostal, não dá para brincar, né? Ela disse, não, vamos para a igreja, porque lá Jesus vai te curar. Aleluia. Eu chegava curado lá, né? Não precisa nem chegar lá. Eu chegava curado, entendia a importância do templo na vida do filho, Então, queridos, nós não podemos perder para o pardal, né? Para o pardal, que o pardal sabe que no telhado ele tem um lugarzinho para fazer o ninho dele, né? Colocar os ovinhos dele, ter a prole dele. E é isso que acontecia no templo. Mas ele vai falar também da andorinha. A andorinha é uma ave de arribação, ela não fica parada, né? Ela, aonde é melhor para ela, ela vai nos tempos de arribação, ela voa em bandos. Por isso tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Mas quando, o salmista está usando aqui, quando ela encontrou os átrios do Senhor, quando ela encontrou a casa do Senhor,
ela resolveu não arribar mais. Ela resolveu ficar na casa do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode ter qualquer lugar muito bom na face da terra, muito aconchegante, mas não tem lugar melhor do que aonde Deus está. Aleluia. Um lugar onde nós podemos cultuar. Não importa, irmão, eu tive na missão. Trabalhei no extremo oeste catarinense. Os lugares que a gente cultuava lá, as casas, né? Mas a glória, a presença, aleluia, não importava aquelas frestas, aquele telhado mal colocado, aquele inverno, aquele frio que invadia naquelas madeiras lá, não importava. O importante é que aquilo era a casa de Deus e o povo vinha para a casa de Deus. Gente que vinha 15 quilômetros a pé, 30 quilômetros, 30 quilômetros de gaiota, como chama lá no oeste, né? 30 quilômetros para pegar um culto na semana, que é quando o missionário podia ir lá. Ninguém ficava em casa. E hoje tem carro, né? Hoje tem toda uma comodidade. O ônibus pega na frente da casa, deixa na frente da igreja, né? Mas tem gente que não tem esse anelo, esse desejo. Aleluia. A casa de Deus é o melhor para nós estarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo 84, o salmista vai dizer assim, olha o versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar as tendas da impiedade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus por esse templo. Aleluia. Glorifique a Deus por essa casa que você pode vir em comunhão com os santos, adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui o corpo de Cristo toma uma forma. Aleluia. Forma de adoração, forma de culto. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No texto que nós lemos, nós estamos nos últimos dias do ministério terreno de Jesus. São os seus últimos discursos, os últimos ensinos, os últimos exemplos, né? Como já falei, 3 anos se passaram da sua primeira entrada no templo em Jerusalém, quando da primeira vez lá em João capítulo 2, versículos 13 a 22, Jesus novamente repete aquela atitude importante para que nós venhamos a ter essa experiência, essa noção da santidade, da pureza, do valor que é estar na casa de Deus. Não podemos estar aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Sabe onde é que eu fui? Eu fui ensinado a usar a melhor roupa, não é em casamento. Né? Geralmente quando é casamento, né? A gente bota a melhor fatiota, como dizia antigamente, né? Mas eu fui ensinado, roupa nova a gente usa primeiro na igreja. Na igreja. Roupa nova a gente usa primeiro na igreja. Eu fui ensinado assim, a dedicar tudo para o Senhor. Aleluia. Isso aqui é extensão da minha casa, isso aqui é extensão da minha família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já está entendendo o que Deus quer falar conosco, está falando, né? Aleluia. E já está entendendo também a dica do pastor nessa noite, né? Aleluia, maravilha, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós temos nesses incidentes, nesse último agora, algumas lições importantes, espirituais, para nós que vivemos na casa de Deus, cultuando, né? Terça, se não tivesse aqui a questão da pandemia, né? Terça, quarta ciclo de oração, quinta culto, sexta tem outro departamento, sábado tem culto em outro lugar, ou então tem Haddad, tinha Haddad, né? Haddad no sábado aqui, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, à noite culto, e aí vai. E a gente não cansa, né? Eu digo a gente porque antes de ser pastor eu fui crente, sou crente ainda, né? Mas fui crente desse lado de lá, e eu não perdia culto de jeito nenhum, não perdia culto. Eu e a irmã Rose sempre fomos igrejeiro, né? Sempre na casa de Deus, e o Senhor tem nos abençoado até hoje, né? Glórias a Deus. E hoje a gente não só vive, né, na igreja, como a gente respira igreja 24 horas, né?
Saiu da casa, já está no corredor da igreja aqui, ó. É do lado aqui, né? Está respirando 24 horas, templo de Deus. Glórias a Deus. Alguns princípios que a gente observa nesse texto que nós lemos. Primeiro, princípio que a gente vê aqui. O templo não é de nossa propriedade. O templo não é de nossa propriedade. Versículo 12, a parte A, vai dizer: e entrou Jesus no templo de Deus. Não era de Caifás, não era de Ainás, não era dos levitas, não era do povo, o templo era de Deus. Versículo 13, a parte A também diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa. Deus falando, a minha casa. Alguém pode ajudar, até pode ser que alguém tenha ajudado, cooperado, né? Comprado tijolo, saca de cimento, tinta e muita coisa para colocar e para edificar um templo. Mas ninguém pode dizer, essa casa é minha, porque essa casa é de Deus. Aleluia. O dia que eu der alguma coisa para a casa de Deus, para dizer que a casa é minha, para dizer aqui eu mando, aqui eu coloquei, aqui eu comprei, tem que se converter de novo. Nem é crente, né? Porque essa casa aqui é de Deus. Essa casa é de Deus. Essa casa é de Deus. É Ele que diz, a minha casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Crônicas 7,16 diz, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, quando Salomão foi inaugurar o templo. E santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E aqui está. Não é o templo de Jerusalém, não é o templo de Salomão, não é o templo de Herodes, não é o templo de Zorobabel, mas aqui é a casa de Deus. Aleluia. E os seus olhos estão fitos aqui. Aqui Ele coloca o seu nome para ser adorado, reverenciado. Aqui Ele coloca o seu nome para manifestar glória, poder, milagre, libertação, salvação. O nome de Deus está nesta casa aqui. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Então, querido, aprenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta casa é de Deus. Eu não posso fazer dessa casa o que eu quero. Não posso fazer dessa casa o que eu quero. Porque essa casa não é minha. Essa casa tem um dono, é de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a igreja começou, quando fala igreja, né, os crentes, né, começaram numa vibe, como dizem por aí, né, um jeitinho de ser crente aí, que a casa está ficando sem importância. Sem importância. Não se está dando o devido valor para essa casa aqui. Essa casa aqui, para esse templo. É aqui que nós congregamos, é aqui que nós vamos cultuar, é aqui que nós vamos derramar nossas lágrimas, é aqui que a gente vem pedir misericórdia, é aqui que a gente vem adorar, é aqui que a gente vem consagrar, é aqui que a gente vem estar em comunhão, é aqui. É aqui. E nós precisamos ser reverentes nessa casa aqui. Aleluia. Ser reverentes, dar valor a essa casa. Não estar aqui de qualquer jeito. Tem muitos que dizem na apresentação, né? E se alguém diz aqui, João não vai dizer mais, né? Que diz assim, pastor Osni, né? Apresenta, né? Fique à vontade, a casa é sua. Não, negativo. A casa não é minha. Na minha casa eu deito no meu sofá, levanto o meu pé, né? Fico estarrachado lá do jeito que eu quero, né? Agora eu não vou na casa do Eliandro, vou fazer isso, né? Já pensou? Aí a maninha lá, eu sei que pastor maluco é esse, não traz esse homem mais aqui, né? Como é que é a tua esposa? A Kesley, né? Não traz mais esse pastor aqui, bagunça na minha casa, né? Porque a casa é dele, né? Essa casa é de Deus. Você não pode fazer dessa casa o que você quer. Aleluia, essa casa é de Deus. Segundo princípio que nós temos aqui, está em nós, em mim e você, o poder de fazer do templo o que nós queremos. A casa é dele. Mas está em mim e você o poder de fazer da casa o que nós queremos. Diz o versículo 12. Eles sabiam que a casa era de Deus. Sabiam. Versículo 12. Vendiam e compravam no templo. Vendiam e compravam no templo. O templo era lugar de vender e comprar? Não era. Não era.
O templo, os atos do templo não era lugar de negócio. O povo vinha ali para adorar a Deus, o povo vinha ali para prestar o seu culto a Deus, o povo vinha ali para oferecer sacrifícios, ofertas pelo seu próprio pecado. E existia todo um contexto na lei, daqueles que deveriam trazer o holocausto ao animal, seja uma pombinha, seja uma rolinha, seja um bode, seja um carneiro, que viesse trazer ali, existia na lei todo um conjunto de normas, de regras. Mas o cara não queria ter a preocupação, nem o trabalho de trazer da casa um carneiro, né? Até para meio que esconder o pecado dele, tem que trazer na pontinha de uma corda, né? Ele ia lá, comprava, né? Comprava um carneiro, carrava lá um carneiro, entregava, e o sumo sacerdote que estava ganhando um dinheirinho, não queriam nem saber, né, do jeito que vinha e ia. Estavam fazendo da casa de Deus o que eles bem entendiam. Isso traz uma lição para nós. Nós podemos fazer da casa de Deus o que nós queremos. Agora, a pergunta é: o que nós estamos fazendo da casa de Deus? Qual é a nossa propositura? O que nós queremos fazer da casa de Deus? O que você está fazendo da casa de Deus? É para nós refletir. O que eu estou fazendo dessa casa aqui? Apenas um lugar para mim passar, ou para passear, ou para preencher o meu tempo? O que eu estou fazendo da casa de Deus? Aleluia. Nós temos que cooperar com Deus e fazer dessa casa uma casa para a glória dele, para a manifestação da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O mundo aí fora precisa saber que aqui tem glória. Aleluia. O mundo precisa saber que aqui tem presença de Deus. Aleluia. O mundo precisa saber que aqui tem solução para a vida deles, tem perdão para os seus pecados, tem libertação dos demônios que atormentam e possuem as suas vidas. Aqui tem solução para a vida deles. Aleluia. E nós, cooperando com Deus, vamos proporcionar isso para o descrente. Aleluia. Alguém já disse para mim assim, falando de uma pessoa que está sendo evangelizada, e disse assim para mim: eu vou levar lá na tua igreja, porque lá na minha... Aí eu não entendo, né? Por um lado é bom, né? Graças a Deus que ele viu na igreja onde a gente está cuidando, que dá para trazer. Dá para trazer aqui, meu irmão? Dá para trazer aqui? Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E por um outro lado eu fico triste, porque em outro lugar que deveria ser igual aonde eu estava, não dava para levar. Não dava para levar. Aleluia. O que você está fazendo da casa de Deus? Aqui você vem para cultuar a Deus, para adorar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então a casa é dele, mas nós podemos fazer o que queremos da casa. Então vamos fazer dessa casa o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando, querido, muitas vezes na sua vida, na vida dos crentes. Na vida dos crentes, pastor Osni. Hoje a gente está de tempo integral, né? Integral, trabalhando para a igreja, né? Dedicando a nossa vida para cuidar da sua vida, da sua alma, como escreve os Hebreus. Mas eu fico pensando assim, né? A irmã trabalhou o dia todo, né? Labutou o dia todo, às vezes em casa, né? Às vezes no seu trabalho, né? Todo trabalho tem o seu desgaste. Às vezes o irmão, né, também o dia todo trabalhando, né? Às vezes irmãos que trabalham em construção civil, né? Passa o dia lá, às vezes rebocando, né? Outros estão com um processo na mão, analisando, queimando fósforo, né? E pensando. Aí chega a hora de vir para casa, vem para casa. Alguns dá tempo de tomar café, senão a igreja vem até direto para a igreja. Vem direto para a igreja. Porque ele sente, ele sabe, está na vida dele, está arraigado, está entrelaçado nos sentimentos, na fé, que ele precisa ir na casa de Deus, que é bom ir na casa de Deus, que ele vai para cultuar, ele vai para adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Aleluia, glórias a Deus. Portanto, o templo é importante na vida do crente. Se não fosse assim, Deus não teria estabelecido um tabernáculo no deserto. Se não fosse assim, Deus não teria dado para Davi o templo para o seu filho construir. Um grande templo. Na época, o mais lindo templo da época. Se não fosse assim, Deus não teria feito ou falado através do profeta Zacarias para Zorobabel no tempo da reconstrução, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o templo seria reerguido. Seria reerguido. Então, esse templo de Jerusalém, ele vai ser reerguido durante o período da grande tribulação. Então Deus, ele tem o seu olhar para templo. Deus gosta de templo, Deus gosta de reunir o povo. Aleluia, por isso que é bom estar aqui. Aleluia, adorando o Senhor, revendo os irmãos nos dias de culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, por esse texto que nós lemos, vamos meditar um pouquinho em algumas coisas que devem acontecer no templo. Em primeiro lugar, o templo é lugar de limpeza. O templo é lugar de limpeza. Versículo 12 vai dizer que ele expulsou e derribou. É uma limpeza espiritual, né? Revela essa atitude de Jesus, né? Contra aqueles que profanaram o templo. Profanaram o templo. E o Senhor entrou ali. O salmista vai dizer que o zelo pela tua casa me consome, trazendo uma palavra profética sobre a vida de Cristo nesse tempo, quando o zelo da casa de Deus, o zelo da casa de Deus fez com que ele tomasse uma atitude severa. Querido, tem dia que dá vontade de pegar uma azorrague também. Tem dia que, se a gente tem um azorrague, né? É Jesus dando graça para a gente, né? Graça, a gente não vai fazer isso, né? Mas tem um azorrague melhor, né? Do que o literal, né? Está aqui, ó. Não tem azorrague melhor na casa de Deus do que isso aqui, ó. Aleluia. Glórias a Deus. E aí eu vou repetir o que já foi dito aqui. Com amém ou sem amém, é desse jeito aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus pegou um chicote, um azorrague, e começou a bater naquela gente. Começou a derribar aquelas moedas, moeda que tinha, né? Dos cambistas, e derrubar tudo aquilo, derrubar aquelas gaiolas, aquilo tudo lá, expulsando aquela gente, porque eles tinham o quê? Feito o quê? Profanado o templo do Senhor. Esse zelo tem que estar na casa de Deus. Esse zelo tem que estar na minha e na tua vida. Tem que estar na nossa vida. Infelizmente, muitos querem introduzir coisas estranhas ao culto. Coisas anormais ao culto. Muitos estão fazendo aí um paralelo com as casas de show do mundo e o templo. Isso é profanação do templo. Se adaptar para o camarada vir do mundo e sentir meio que aconchegante aqui está meio igual, está meio parecido, então vou me acomodar aqui. Não, isso não pode estar na casa de Deus. Aqui na Vargem não vai estar. Porque se alguém quiser trazer, vai embora com o que veio trazer. Pastor tem que ser responsável. É sacerdote na casa do Senhor, no sentido espiritual. Tem que cuidar. Cuidar o que se prega, cuidar o que se canta, cuidar o que se faz, cuidar o proceder, porque essa casa é um lugar santo. Esse negócio de dizer aqui que púlpito é santo, né? Tudo isso aqui, meu irmão, Deus está, aonde Deus está é lugar santo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você crê que Deus está aqui? Eu creio. Aleluia, glórias a Deus. Eu vejo a sarça ardendo aqui. Aleluia. Aleluia. Ele dizendo para mim e para você: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aqui não dá para entrar de qualquer jeito, não. É um culto ao Deus santo. É um culto numa casa santa, numa casa pura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
A Bíblia traz exemplo que introduzir na casa de Deus coisas estranhas, a casa não permanece. Causa destruição. Datã, Coré, Abirão. Eles foram consumidos pela terra, porque tentaram introduzir na casa de Deus aquilo que não era inerente ao culto, à adoração a Deus. E eu vou falar de nós aqui. Falar de nós. É por isso que em muitos lugares estão os crentes assembleando, procurando igreja para algum lugar, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque começaram a mudar o nosso jeitinho ser, de cultuar, de adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O templo é lugar de limpeza. Aleluia. Aqui o pecador entra e fica limpo. Aqui as minhas sujeiras que podem ficar, se agarrar na minha veste espiritual. Aqui tem sangue para lavar a minha vida, para me vestir de justiça. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é lugar de limpeza. Aqui é lugar de limpeza. Aleluia. Não é na encruzilhada. Não. Não é lá no cemitério. Não. Não é com sangue de bode. Não é com sangue de galo. Não. Não. Aqui tem limpeza para mim e para a tua vida. Aleluia. Aqui Jesus nos limpa pela água da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós ficamos puros na presença dEle, adorando a Ele, na casa que é dEle, no templo que é dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, primeiro, o templo é lugar de limpeza. Segundo, o templo é lugar de oração e adoração. O templo é lugar de adoração e oração. Na verdade, a oração ela faz parte da nossa adoração, né? Porque a adoração, no sentido mais simplório, direto, bem objetivo de adoração é prestar serviço. E a adoração é um serviço que nós prestamos a Deus. Né? Nós prestamos a Deus. Né? Alguém diz assim, vamos louvar o Senhor agora, e vai cantar, né? Não, louvar, nós não louvamos a Deus. Né? Nós cantamos para louvar a Deus. Né? Nunca diz assim, vou louvar um hino. A gente não diz vou louvar um hino, né? Senão você vai estar prestando adoração ao hino. A gente canta para louvar a Deus. E de novo, com amém ou sem amém é desse jeito aí, né? Se você fala assim, tem que se corrigir, né? A gente não vai louvar o hino, né? Senão eu vou ter que prestar culto ao hino, a letra, né? Não, a gente usa o cântico para adorar, para louvar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o nosso culto começa, meu irmão, na oração. A nossa adoração, o nosso louvor a Deus começa quando você chega aqui no culto, na casa que é dele. Na casa que é dele. E já começa com oração, oração. Oração. O nosso louvor não começa quando a gente começa a cantar os hinos da harpa, porque vai cantar. Ou quando o grupo vai cantar, não. A nossa adoração começa quando a gente chega no templo, aleluia, e começa a orar a Deus. Aí começa a nossa adoração. A casa de Deus é um lugar de adoração, aleluia. E se aqui é casa de adoração, é casa de adoradores. Casa de adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Tem um cântico que canta-se hoje, né? E se não me falha a memória, a nossa banda aqui já cantou, que ressalta muito esse papel do crente na casa de Deus. Adorador eu sou. Eu tenho que sair de casa para vir para o culto com esse objetivo. E é o objetivo primordial na vida do crente quando ele vai sair de casa. Quando ele vai se aprontar, tomar seu banho, né? Colocar o seu cheirinho lá, né? Tirar sua barba, né? Ir para a casa de Deus, eu vou para adorar. Eu estou me aprontando, vestindo a minha roupa, né? Para mim adorar. Eu vou para a casa de Deus para adorar. Para adorar. Para adorar. Você veio adorar? Aleluia.
casa de adoração e oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Pode ter muitos outros lugares que a gente pode orar, né? E ser bom, né? Ser bom. Antigamente tinha muita oração nas casas, né? Era bom. Algumas davam probleminha, né? Mas era bom, né? Aquelas casas de oração. Eu, quando era pequeno, menino, na casa no bairro do Estreito, Balneário do Estreito, tinha a casa da irmã Horacília. Da irmã Horacília. Muitos pastores, por exemplo, pastor Agissé Berto da Silveira, na época era jovem, ele ia para aquela, hoje é jubilado, já pastor presidente jubilado, ele ia na casa da irmã Horacília para receber batismo com o Espírito Santo. E Jesus batizava. Ali entre eles muitos saíram para o ministério. Lá nossa mãe, nosso pai nos levava lá para receber batismo com o Espírito Santo. Na casa da irmã Horacília. Aleluia. Mas não tem lugar melhor chamado para ser de oração do que a casa de Deus. A minha casa será chamada casa de Deus. E eu quero te conclamar. Diz Paulo aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, quando chegar no templo, ore. 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 Tem templo que está virando mercado público. É uma conversação, mas aqui é casa de oração. Aleluia, você vem aqui para adorar e para orar a Deus, prestar o teu culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O Salmo de número 100, ele fala desse momento que a gente chega na casa de Deus para adorar a Deus. A gente chega triste, abatido, não, a gente já chega alegre, contente, cantando, salmodiando, orando ao Senhor, adorando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas capítulo 20 vai registrar a história de Josafá, rei de Judá. E o texto vai começar dizendo que alguém veio trazer uma informação, uma notícia para ele. Josafá, vem contra ti uma grande multidão. 3 povos confederados se reuniram para acabar com Judá. Josafá, ele sabia que não tinha exército para combater. Sabia que Judá era um país pequeno. No Reino do Sul, exército pequeno, o exército inimigo era poderoso, muito poderoso. O que ele fez? Ele foi para a casa dele chorar, foi para a casa do general perguntar quantos soldados tinha, quanto escudo tinha, se tinha cavalo e não tinha cavalo, o que ele tinha para combater, se um bater em retirada, se um pedir paz. Não, ele entrou no templo. Aleluia. Ele entrou no templo e não foi para fazer outra coisa, senão orar no templo. Aleluia. Conclamou o povo para jejuar. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali o Senhor deu uma grande vitória para o povo. Aleluia. O templo é lugar de oração. Isaías capítulo 6, quando Isaías entrou no templo para adorar, quando ele não tinha mais em quem se encostar, né? Parentinho bom da boca tinha ido embora, né? O tio tinha ido, o rei, ele falava de todo mundo, o rei dava garantia para ele. Mas daqui a pouco morreu o rei Uzias. E ele vai no templo. Aleluia, ele vai para cultuar, ele vai para adorar, e ele tem uma mudança de vida, ele tem uma revelação de adoração como ele nunca viu na vida, e ali Isaías muda. É aqui na casa de Deus, adorando o Senhor, que a nossa vida é mudada, é transformada. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então o templo é lugar de oração e adoração, aleluia. Eu acho que é a Milton e Marlene que cantam, né? Eu vim no templo para adorar, né? Eu entrei no teu templo, Senhor, vim para te adorar. Você tem que vir para cá para adorar. Eu vou na casa de Deus, casa de oração, para adorar. Aleluia. Assim você vai sair abençoado, abençoada. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar,
Em terceiro lugar, esse templo é um lugar de limpeza. Esse templo é lugar de oração e adoração. Mas esse templo é lugar de milagres e maravilhas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Milagre tem que acontecer no templo. Maravilha tem que acontecer no templo. E nós precisamos condicionar o templo para que haja maravilha, para que haja cura divina, para que haja manifestação do sobrenatural de Deus no templo, no momento que nós estamos adorando o Senhor. Nós precisamos ter uma geração que está chegando na igreja, de novos convertidos e de filhos de crente, que ainda não presenciou maravilha, não presenciou milagre ainda, não presenciou, não experimentou o sobrenatural de Deus. Aleluia, no templo. Glórias a Deus. Aleluia. Mas eu já vi vômito sendo expelido, trabalho de macumba, câncer sendo jogado assim, boca para fora, maravilha. Oi, pastor, coisa nojento nada, é maravilha. É o diabo sendo vencido, é o inferno sendo vencido pelo poder da igreja. Aleluia. Pessoas que se jogavam no templo, diante do altar, entregando as suas vidas. Eu vi pessoas jogarem revólver 38 no templo, assim jogando. Mulheres se desprendendo dos seus adereços, tudo jogando no templo, porque a conversão foi tão forte, tão poderosa na vida dessa pessoa, que ela se achou indigna de estar daquele jeito, naquele lugar, pela primeira vez aceitando Jesus. Eu já vi cego ver no culto, eu já vi surdo ouvir no culto. Maravilha tem que acontecer no templo. E é no momento da oração que nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, opera as tuas maravilhas. Nós precisamos condicionar o templo para que milagres e maravilhas venham acontecer no templo. Às vezes você vem no templo e você está bem. Você está bem financeiramente, você está bem de saúde, teu casamento está, não pode dizer como diz o mundo, né? Melhor estraga, melhor fica melhor ainda, né? Tua vida conjugal, tua vida familiar está bem, mas no templo nem todos estão igual a você, nessa situação de êxtase, de bênção. Tem gente que entra aqui quebrado, tem gente que entra aqui enfermo, tem gente que entra aqui machucado, e a maravilha, o sobrenatural precisa acontecer para alcançar essas vidas. Aleluia. Então eu tenho que orar, buscar a Deus e fazer desse lugar um lugar para milagre, um lugar para maravilhas. Diz: e foram ter com ele ao templo cego e coxo e curou-os. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um povo aí saudosista, né? Um grupo de saudosistas. Só fica pensando do passado. O passado é bom para me empurrar para o futuro, para me enxergar que eu posso ter um presente melhor ainda. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus que fez no passado, Ele faz ainda hoje. O que curou no passado, cura hoje. O que libertou no passado, liberta hoje ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá para dizer amém? Aleluia. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar cada vez mais aprazível para nós. Aleluia. Um lugar aprazível. Aleluia. Que maravilhas venham acontecer no nosso meio. Aleluia, libertações, transformações venham acontecer no nosso meio. Que você seja alcançado pela graça e o poder de Deus e ser curado do teu mal, da tua enfermidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus.